大家好，我是伊米莉亚，特卢普语教学部负责人。本次很荣幸与葡萄牙最权威华人媒体《葡华报》一同组织这一次的采访。本期我们邀请到的嘉宾是里斯本大学 GABLE 考试中心主任 Nélia Alexandre 博士。本期我们的话题是关于换取国籍和永居的 A2 等级考试。Sim, já temos alguns números concretos. Antes de mais, deixe-me explicar uma coisa. O CIPLE, que é o exame que corresponde ao nível A2, é o nível que é exigido pelo governo português para a obtenção de nacionalidade. Mas é o exame, o nível mais baixo. Todos os outros exames que o CAPLE faz, de B1, B2, C1 e C2, são também possíveis de serem apresentados para o pedido de obtenção de nacionalidade. Portanto, as pessoas normalmente associam o CIPLE à obtenção de nacionalidade, mas podem usar outro exame para o mesmo efeito. Sim, claro. Os dados que nós temos, os dados completos, já que 2020 ainda está em curso, os dados de 2019, nós fizemos no mundo inteiro 5.500 exames. Desses 5.500 exames, 1.330 foram feitos por chineses. Para o CIPLE, e quando os candidatos preenchem uma ficha e dizem qual é a motivação, por que razão é que fazem o exame, portanto, quando declaram que é para obtenção de nacionalidade, nós tivemos apenas, em 2019, 75 chineses a fazer esse exame. Portanto, o CIPLE foi feito em 2019 por 75 chineses apenas. Portanto, não é muito. Claro, não é. Não é mesmo muito. Quanto às percentagens de aprovação e de reprovação nesse exame, portanto, no CIPLE, foi mais ou menos não, as percentagens exatas foram 55% aprovaram e 45% reprovaram no exame CIPLE. Infelizmente não. Eu explico porquê. Estes exames são exames escolares. O CIPLE é a abreviatura de escolar, precisamente para jovens que estão no sistema de ensino regular, não é? No ensino obrigatório, como nós dizemos em Portugal. Então, têm que ser jovens que estão no sistema de ensino e normalmente são escolas que funcionam como centros de aplicação dos exames do CAPLE. E aplicam aos seus próprios alunos, não são a alunos externos. Então, nós tivemos, em 2019, 18 exames do TEJO, portanto, para alunos mais jovens, entre os 8 e os 11 anos, e foram realizados no Liceu Francês, nos liceus franceses de Portugal, de Lisboa e do Porto. Portanto, é o próprio liceu francês que reuniu um conjunto de alunos que precisava de ter este certificado e que nos pediu para aplicarmos, portanto, para fazermos esse exame, e eles aplicaram o exame aos seus alunos. Portanto, nenhum desses alunos era chinês. Não temos nenhum aluno chinês a fazer nem o TEJO, nem o CIPLE-E. Sim. Acho que provavelmente este não tinha este conhecimento sobre todos os exames, sim. Exato. E são exames que estão adaptados à faixa etária, não é? Portanto, claro. As temáticas são adequadas à sua realidade, à sua faixa etária. Não escolhemos temáticas que são mais próprias dos adultos, não é? Mas sim, é essa a diferença. Mas são os centros que dão aulas e que têm esses alunos, é que nos pedem esses exames. Ok, já percebi. Sim.
Ok. Em Itália temos também uma escola que funciona assim e aplica o CIPLE-E aos alunos italianos que estudam português como uma língua estrangeira. Ok, muito bem. Obrigada. Não, Ainda não. não. É verdade que atualmente nós vivemos uma situação excepcional, não é? Mas o calendário de exames do CAPLE é publicado sempre em janeiro de cada ano. Só em janeiro? É só em janeiro. E, portanto, nós em janeiro de 2021 vamos publicar o nosso calendário. O calendário deste ano sofreu muitas alterações devido à pandemia. Eu posso dizer que Portugal entrou em confinamento em meados de março. Nós tínhamos um exame nacional na semana seguinte que foi automaticamente cancelado. Automaticamente? Sim, nós não conseguimos tomar decisões, portanto cancelámos, e os centros que aplicam os nossos exames em Portugal não puderam aplicar os exames que estavam decididos para março. Depois tínhamos uma época internacional em maio, época internacional porque se aplica em vários centros espalhados pelo mundo. Eu posso dizer que o CAPLE tem mais de 100 centros espalhados por todo o mundo, desde a China, o Japão, a Austrália e depois Estados Unidos, Argentina e também em África, mas principalmente na Europa temos muitos. E, portanto, essa época internacional não foi cancelada, foi suspensa e foi transferida para setembro, começa amanhã. Estamos na semana em que vamos realizar essa época internacional. Portanto, fizemos esta alteração, tivemos tempo para planear, para consultar os coordenadores dos centros e perguntar se eles estavam disponíveis para aplicar os exames mais tarde. Claro que isso teve muitas consequências no nosso trabalho. No entanto, esperando que a situação de saúde melhore em 2021, o nosso calendário, para já posso dizer que o nosso calendário não vai sofrer alterações relativamente ao que estava planeado para este ano. Portanto, no próximo ano, prevemos ter 3 épocas internacionais, em maio, em julho e em novembro, e 5 épocas nacionais, em janeiro, em março, em junho, em setembro e em outubro. E vamos esperar que tudo corra bem e que não haja problemas nenhuns para podermos então certificar as pessoas do seu conhecimento. Mas, como há pouco dizíamos, esta situação atual faz-nos tomar decisões diferentes quase todos os dias ou quase todas as semanas, porque estamos também dependentes das decisões dos governos, tanto em Portugal como depois pontualmente de cada país em que o CAPLE tem centros de aplicação de exames. Muito bem. Obrigada. É uma questão complicada. Eu posso dizer que complicada, mas nós já estamos a pensar sobre isso no CAPLE. Eu posso dizer que há algumas instituições que certificam línguas estrangeiras, como por exemplo Cambridge, os seus exames têm validade, salvo erro, tem uma validade de 5 anos. O Cervantes tem alguns exames com validade e tem outros que, tal como os exames do CAPLE, são perpétuos, portanto não têm validade. Eu sou a favor dos exames com validade. Porquê? Numa perspectiva estritamente linguística. Eu explico porquê.
E portanto nós estamos a pensar nisso se para já os exames do CAPLE não têm validade, não é? São perpétuos, mas estamos a pensar se vamos implementar essa questão ou não, principalmente se no futuro viermos a ter exames online. E, portanto, se viermos a ter exames online, então sim, esses terão validade. Mas eu justifico o porquê desta nossa posição. Linguisticamente, as línguas estrangeiras, e a língua materna também, mas as línguas, se não forem treinadas, se não forem praticadas, esquecem-se. Claro. E, portanto, eu vou falar de um exemplo no abstrato. Se uma pessoa estuda, por exemplo, para fazer o CIPLE, para fazer o exame de A2, porque está interessada em obter a nacionalidade, estuda durante algum tempo, durante uns meses, pouco tempo, porque o nível A2 é um nível elementar, portanto não é muito elevado. Então estuda algum tempo, ou por exemplo não estuda, mas vive numa comunidade em que se fala português e a pessoa fala português ou com os portugueses ou com outras pessoas que falam também a língua e portanto exercita, treina, pratica a língua, não é? Ao nível do A2, vai fazer o exame e, porque tem essa experiência linguística, consegue obter o certificado. Muito bem. No entanto, ela estudou ou treinou apenas para aquele momento, para fazer o exame. E depois sai do país, ou já não estuda, não contacta com portugueses, não fala português, e está há 1 ano ou 2 afastado da língua. E o que é que acontece? Esqueceu-se. Tem o certificado a dizer que fala ao nível do A2, mas na realidade, na prática, a pessoa esqueceu-se. Já não fala a língua àquele nível. Já só sabe algumas palavras, esqueceu-se dos sons, de frases, de outras palavras e, portanto, o certificado já não corresponde à competência linguística que a pessoa tem efetivamente. Também se pode verificar o contrário. Por exemplo, uma pessoa estudou para fazer o CIPLE, mas entusiasmou-se com a língua, gostou de estudar a língua, quer saber mais sobre a língua e vai e inscreve-se numa escola, continua a estudar, continua a contactar, vive no país, faz amigos portugueses, fala português, estou a dizer portugueses, mas podem ser brasileiros ou africanos em que o português é a língua oficial. Usa a língua no seu dia-a-dia, fala em português. Então, a sua competência, que era da A2, passou para B1, passou para B2 e o certificado continua a dizer que é um A2. Então, ela pode, se quiser, fazer um exame de nível mais alto para mostrar que já tem competências mais avançadas de língua portuguesa. Portanto, um certificado perpétuo, na realidade, não corresponde às competências que as pessoas têm, porque podem perder competências, podem perder a língua ou podem aumentar os conhecimentos da língua. Depende. E por isso nós somos a favor de que os nossos exames passem a ter um limite temporal. Mas qual é a validade que vocês estão a pensar? 5 anos, 2 anos? No mínimo 5. No mínimo 5. 5 parece-me ser sensato. Ok, muito bem. Então, quando é a questão da validade, outra vez, vocês também já pensaram fazer exame online? Pensámos agora devido à situação pandémica em que vivemos, não é? Dentro da ALTE, portanto, da Associação de Instituições que fazem exames que certificam competências de língua estrangeira, nós estamos precisamente a conversar sobre isso. O Cambridge e o Cervantes fizeram agora alguns exames online,
são instituições muito maiores do que o CAPL. O Cambridge faz exames de certificação de inglês há mais de 100 anos. 100 anos, sim, claro. O CAPL tem apenas 20 anos, 21 anos. Nós somos meia dúzia de funcionários. O Cambridge tem centenas de funcionários e aplica milhões de exames de inglês no mundo. Portanto, não se compara, não é? Tem uma dimensão completamente diferente. Nós tivemos uma reunião há 15 dias em que falámos precisamente dessa questão. Os colegas do Cambridge e do Cervantes partilharam a sua experiência com exames online que fizeram e ainda não estão satisfeitos com os resultados. Portanto, eles o que disseram é que todos nós temos que pensar muito bem nas questões, além dos problemas técnicos, claro, da construção do exame online, há um problema bastante importante para nós, que é a questão da segurança, de garantirmos que o candidato que faz o exame faz esse exame sozinho, sem ajudas nenhumas. Claro. E, portanto, essa parte da segurança informática ainda tem que ser melhorada, tem que ser explorada e estamos a pensar nisso. Portanto, o que eu quero dizer é, ainda não fazemos, não vamos fazer exames online nos próximos 2 anos, mas estamos já a começar a trabalhar para isso. Portanto, em reuniões na Europa, portanto, com os colegas europeus, estamos todos a pensar em como desenvolver esses exames para o mais depressa possível, mas dentro de 3, 4 anos termos exames online. Muito bem. Bom, essas pessoas são candidatos para nós com um perfil muito específico, porque são pessoas que normalmente não aprendem a língua estrangeira através do ensino formal e, portanto, têm outras características, não têm, por um lado, o tempo necessário para estudar a língua. E isso é fundamental. Uma língua não se aprende num mês ou em 2. Aprende-se em vários meses. Precisamos de tempo para assimilar informações, para informações de vária ordem e tempo para treinar. E, portanto, isso leva meses. Além disso, essas pessoas também não têm, porque não estão habituadas a estudar há muito tempo, ou há muito tempo, não têm as estratégias necessárias para aprender rapidamente a estudar línguas estrangeiras. E se não têm conhecimentos de inglês, como está a dizer, portanto, não estão habituados ou provavelmente nunca estudaram outra língua estrangeira. Exatamente. E não recorrem a essas estratégias de ter estudado uma língua estrangeira para aprender o português. Há ainda um outro problema. Se não estudaram inglês, então, e mais nenhuma língua estrangeira, se estão a aprender português como primeira língua estrangeira, então não estão alfabetizados. Exatamente. Portanto, têm de começar por aprender um novo código de escrita, que é o alfabeto latino, não é? Porque, sendo falantes de mandarim, o mandarim é uma língua sino-tibetana. Sim. Que é muito diferente do português e do inglês, que são línguas indo-ibéricas. E, portanto, têm características muito diferentes. Quando, por exemplo, trabalhamos com candidatos que já conhecem outra língua estrangeira, nomeadamente o inglês, eu sei que os jovens atualmente que vêm da China, todos eles aprendem inglês desde pequenos, portanto, quando aprendem português já estudaram inglês, já vêm alfabetizados, já conhecem uma língua indo-europeia, é muito mais fácil começarem a estudar o português. Quando só têm mandarim ou outros dialetos da China, o que acontece é que têm mais passos
para estudar a língua e para aprender português. Então há várias coisas possíveis, mas eu recomendo sempre que peçam a ajuda a um profissional. Mas para este tipo de pessoa que não tem conhecimento de inglês, é melhor ser uma manual bilingue e uma professora bilingue, não é? Sem dúvida nenhuma. Se puderem ter um professor bilingue que conhece a sua língua materna e que, conhecendo bem, neste caso o português, como língua estrangeira, consegue fazer a relação entre dar as explicações em chinês e depois a correspondência em português, para os níveis iniciais, para os níveis mais básicos, é o ideal. O ideal, não é? Sempre um especialista que acompanha as pessoas, sem dúvida. Ok, muito obrigada. 非常感谢 Nelly 亚历山德的博士接受本次的采访。相信大家已经对 CIBIL A2 考试有了一定的了解。这一考试是不是没有大家想象中的如此神秘不可测呢？好了，本次节目到此结束，谢谢大家观看。下一期我们将讨论 B2、C1、C2 高等级考试，请大家不要错过。